Oi, gente. Deixa eu colocar aqui meu. Tudo bem com vocês? Quanto tempo a gente não conversa? Eu vim aqui falar um pouquinho com vocês. Faz tempo, né, que eu não faço live. E eu senti muito no meu coração de falar, porque eu sei que de repente essa palavra pode ser para uma pessoa que esteja passando por vales, por momentos difíceis, por momentos de batalha mesmo, sabe? Quando a gente tá passando por momentos de batalha, muitas das vezes a gente se encontra sozinho. E mesmo que às vezes a gente tenha pessoas ao nosso lado, amigos, que é difícil também hoje em dia, a gente tem momentos da nossa vida, tem lugares da nossa vida que nos leva para um vale que a gente tem a sensação de escuridão e que mesmo que a gente tenha ao redor da gente alguém que segure na nossa mão, a gente tem a sensação de estar sozinha. Mas eu quero te dizer para você que você não está sozinho. Talvez você se sinta fisicamente sozinho, mas você não está sozinho. Você tem a presença de Deus do seu lado, a presença do nosso Abba, a presença do nosso Abba Pai. E eu postei recentemente, não sei se vocês viram, um post falando sobre as estações, porque Deus, Ele é um Deus de estações. Ele trabalha com estações na nossa vida. Assim como existem as estações do ano, a primavera, o verão, o outono e o inverno, e todas elas têm um propósito sobre as árvores, os animais, sobre nós seres humanos, né? Pensou se tivesse só calor, só frio, só outono, só o verão, só a primavera. Então as árvores, as plantas, os animais, eles precisam das estações. Nós precisamos das estações e na nossa vida espiritual também, nós precisamos das estações. E o verão, todo mundo tem estação do verão na nossa vida, é aquele momento que a gente tá tudo dando certo, tá tudo encaixadinho, a gente tá bem, tá todo mundo bem, as pessoas que a gente ama tá bem, nós planejamos, tá acontecendo coisas, as coisas estão indo, tá tudo redondinho. É o verão. Aquele momento gostoso, né, do verão, né, que a gente tá sempre alegre, porque as coisas estão indo bem, então é normal a gente se sentir alegre, é normal a gente acordar alegre, é normal a gente planejar nossa semana, é normal a gente ir trabalhar toda contente, as coisas estão indo bem, estão se encaixando e é maravilhoso essa estação. Só que a nossa vida não é só disso, né? Não é todo momento da nossa vida que tudo tá dando certo, que as coisas estão acontecendo, que a gente tá tudo redondinho, que todo mundo que a gente tá ali perto da gente tá bem, tá com saúde, que os nossos amigos também estão indo bem, tá tudo perfeito. Esse é um momento que eu costumo dizer que é o verão. E depois começa a vir a primavera também, né? Na verdade, as estações do ano, eu comecei falando do verão, mas começa pela primavera, né? Primavera, verão, outono e inverno. Muitas das vezes, eu falei já do verão, mas eu vou falar do outono. O outono, quando a gente vê o outono, a gente vê, né, nas estações do ano, o que o outono acontece? As árvores, elas começam a perder as folhas vão caindo. Naquele momento a árvore, ela não tá naquele momento bonito dela. E eu posso dizer que o outono é quando muitas das vezes algumas coisas começam a não dar certo, algumas portas começam a se fechar, começa muito devagar, né? Algumas portas que muitas das vezes a gente pensa, né, para algumas pessoas que são cristãs, fala, é o diabo, né, é inveja, é alguém que botou olho grande. Só que muitas das vezes a gente não entende que Deus, ele também pode fechar portas, não porque ele é um homem mau, não porque ele quer o seu mal, mas pelo contrário, porque aquela porta ia te destruir.
Porque Deus, ele visita o nosso futuro. Ele sabe do nosso futuro. Ele sabe o que é melhor pra gente. Então, aquilo que às vezes a gente acharia ou acha que seria bom, seja um relacionamento, seja uma porta de trabalho, seja uma amizade, que muitas das vezes você fala, não, aquela pessoa era maravilhosa, aquela pessoa era isso, ou aquele trabalho seria maravilhoso, ou aquele negócio que eu ia fechar seria maravilhoso, ou aquele relacionamento que eu sonhei, que eu queria, o homem dos meus sonhos, não deu certo. Deus, ele já tinha visitado o seu futuro e ele viu que não seria tão bom para você, para os planos que ele tem para você. Então, portas se fecham, pessoas saem da nossa vida, coisas começam a acontecer que a nossa alma começa a gritar, porque a nossa alma, nós seres humanos, nós queremos ter coisas imediatas, nós queremos ser satisfeitos, prazeres rápidos. A gente não quer esperar, a gente não quer aguardar, a gente quer fazer assim, num estalo de mágica e as coisas acontecerem. A gente quer mudar rápido, a gente não quer passar por nada difícil. Isso é todos nós, seres humanos. Então, no outono, falando espiritualmente falando, é um momento em que algumas coisas vão acontecendo que isso vai trazendo pra gente, na verdade, uma tristeza, porque vai nos decepcionando. Vai decepcionando as nossas expectativas, os nossos planejamentos. É onde Deus, ele vai tirando da nossa mão, muitas das vezes, o controle das coisas. Porque muitas das vezes a gente fala de boca para fora, meu Deus, o Senhor está no controle das coisas, a gente ora. E aí ele fala, eu tô no teu controle, então deixa eu mexer nisso aqui que você tinha controle, para ver se realmente eu tô no seu controle. Então o outono, aparentemente, as coisas começam a não sair da forma como nós queríamos, mas como eu disse para vocês, nenhuma área, nenhuma estação é pro nosso mal. Tudo tem um propósito, tudo tá no controle dele, nada sai no controle de Deus. Então, se você pegar as árvores, né, aquele lugar que tinha as plantas, que tinha as flores no outono, vai se trocando, vai caindo as pétalas, a árvore vai ficando quase sem flores, sem flor, né, sem frutos. E aí chega o inverno. Gente, o inverno é um momento que, se você olhar para a árvore, ela tá feia, ela tá sem brilho, ela tá sem nenhuma flor, nenhum fruto, nenhuma folha. Às vezes ela tá pelada. É quando aparentemente, a gente fala, meu Deus do céu, aparentemente nada tá dando certo na minha vida, as coisas parece que estão fechadas, as pessoas estão indo embora, portas estão fechando, tudo que eu tô planejando não tá dando certo. Aparentemente, eu não estou dando fruto. E muitas das vezes a gente se entristece e a gente começa a fazer uma coisa que não era pra gente fazer. A gente começa a olhar para a árvore do outro e fala, nossa, eu tô olhando para minha árvore, ela tá tão sem folha, fruto, ela tá pelada, ela tá feia, e olha que linda a árvore do meu vizinho. Só que eu quero te fazer uma reflexão. Quando a gente olha para a árvore do vizinho e vê aquela árvore que tá cheia de frutos ou de flores e tá diferente da nossa árvore, a gente não entende que às vezes eles estão vivendo uma outra estação, porque eles já viveram uma estação anterior à nossa. Ou seja, eles passaram pelo inverno, aonde as folhas deles caíram, aonde os frutos deles caíram, aonde eles também se sentiram sozinhos num vale escuro. E no momento certo, Deus fez eles florescer, assim como vai fazer vocês florescer, assim como vai fazer eu florescer. Só que a vantagem do inverno, sabe qual que é? A vantagem do inverno, quando a gente está vivendo uma estação do inverno espiritualmente, é o momento onde a gente vai correr para os braços do nosso Abba. É o momento que a gente mais ora, é o momento mais que a gente se concentra, é o momento, pelo menos deveria ser, se você está vivendo o inverno, se você está vivendo esse momento que eu falei, onde as coisas não estão dando certo, você aparentemente não está andando, não está crescendo, e você tem buscado a Deus, você tem procurado fazer as coisas certas, você tem
refletido sobre as suas práticas, você tem procurado limpar o seu coração. Então se achegue mais a Deus, se achegue mais perto do Abba, do nosso Pai, e comece a pegar esse tempo para refletir sobre a sua identidade. Você se considera filha mesmo? Você se ama de verdade? O que você precisa mudar internamente, eliminar internamente, liberar internamente? De repente você quer ter o controle de tudo, e como eu disse, todas as estações da nossa vida, seja ela quando a gente está no inverno, quando aparentemente a gente não está dando fruto, mas o propósito do inverno é que nós venhamos fortalecer as nossas raízes emocional, espiritual em Deus. Porque muitas das vezes a gente quer ter frutos, a gente quer conquistar coisas, só que a gente às vezes não está preparada para aquilo. Deus, ele fala assim: se eu te der aquilo que você está pedindo, se eu fizer aquilo que você está querendo, você vai se quebrar, você vai colocar aquilo como seu Deus, e eu não quero. Deus, ele quer ser o primeiro no meu coração e no seu coração. Ele quer ter certeza que quando ele der algo para nós, nós não vamos pegar aquilo que ele der para nós e venerar e colocar como a coisa mais importante. Você lembra de Ana, da história de Ana? Ana era uma mulher estéril, onde ela era muito amada pelo seu marido. Seu marido, Eucana, tinha duas mulheres, né? Penina e Ana. Penina tinha filhos. Ana era estéril. E todo ano Ana ia até o templo orar com o seu marido, com sua rival. E ela ia, chorava, ela pedia um filho. E naquela época, a mulher, quando ela não podia ter filho, ela era considerada amaldiçoada. Ela não era vista como hoje, nos dias de hoje. Ela era considerada que ela fez alguma coisa que Deus encerrou a sua amada. Então, para ela, era uma vergonha. E o sonho dela era ser mãe. Mas todo ano ela pedia, todo ano ela pedia, todo ano ela pedia. E muitas das vezes a gente, eu fico me colocando no lugar de Ana, que poderia ser, muitas das vezes a Ana poderia até falar assim: Deus, eu quero um filho para mostrar para a Penina que eu também posso ter filho. Eu quero mostrar para a Penina que não é só ela que pode ser mãe. E todo ano, e Penina cutucava a Ana porque sabia que o seu marido amava mais Ana do que a ela. Então Ana tinha o amor do seu marido. E todo ano ela ia até o templo, orava: eu quero um filho, eu quero um filho. E um dia Ana entendeu. Eu creio que talvez ela tenha falado com Deus e Deus tenha falado com ela, e a oração dela mudou. Ela falou: meu Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou pegar esse filho, eu vou cuidar ele até ele completar o desmamamento, né? Até ele ficar um pouquinho maior, e eu vou oferecer ele ao Senhor. Então, deixa eu abaixar aqui. Quando Ana fez essa oração, tudo mudou, gente. Tudo mudou. Tudo realmente mudou. Quando ela fez essa oração, Deus ouviu a sua oração. O que isso quer dizer? Que quando ela entendeu que o filho, que as bênçãos que Deus dá pra gente, não é pra gente mostrar para as pessoas que nós temos aquilo. Tudo tem que ser para a honra e para a glória do nosso Deus, e também para mostrar para aquelas pessoas que estão passando por aquilo que nós estávamos passando, venha ter fé e venha poder confiar em Deus e entender que se Deus fez na sua vida, pode fazer na vida dela também. Então, muitas das vezes a gente ora por algo e não aconteceu. Talvez é uma reflexão que eu quero fazer com você aqui. Para que você quer que as coisas, que o seu pedido se realize? Para quem? Quem vai ser beneficiado com isso? Vai ser só você ou vai ter mais pessoas que vai ser beneficiado? E outra coisa, muitas das vezes, Deus, ele, às vezes, aos nossos olhos, ao nosso tempo está demorando demais, mas muitas das vezes não é o que está demorando. O que demora não é o que Deus vai, a bênção de Deus, porque a bênção de Deus para nossa vida já está pronta. O que demora é nós estarmos prontos, nós estarmos posicionados, alinhados com o coração de Deus e preparados para receber aquilo que tanto nós
queremos. Muitas mulheres querem ser felizes no amor e é maravilhoso, porque Deus ele é família. Só que muitas mulheres carregam problemas emocionais, muitas mulheres não ressignificou suas dores de relacionamentos anteriores, não fechou ciclo, não está preparada para um novo relacionamento. Porque se Deus te colocar uma pessoa na qual você quer, uma pessoa dele, enviada por ele, e você não tiver curada, não vai adiantar. Porque não é só ele que tem que ser bom, o homem de Deus, você tem que ser bom para ele também. Então é muito importante você ter essa visão sobre você. E quando a gente começa a olhar para dentro da gente, a gente começa a entender, puxa, eu preciso mudar nisso, eu preciso pedir ajuda de Deus para curar minhas feridas, minhas dores, para mudar meu modo de pensar, meu modo de olhar, para ter mais amor próprio, para me amar mais. E eu preciso entender, e você precisa entender que o outro não é a sua felicidade, você já tem que ser uma pessoa feliz. Se você não é uma pessoa feliz, então a tua felicidade não está no outro, você precisa ser feliz. E ser feliz na verdade, a felicidade é um estado. A alegria não, tem que ser permanente. O que é alegria? Não é que você tem que viver rindo, porque a gente tem momentos difíceis que a gente fica triste, isso é normal. Mas tem pessoas que ela vive em função do estado dela emocional. Se tá tudo bem com ela, ela se arruma, ela tá alegre, ela tá bem com todo mundo. Se ela tá passando por momentos difíceis, o que ela faz? Ela vai lá e ela muda o estado dela. Ela muda o estado dela emocional. Então ela vive por estado. Se as coisas estão andando na vida dela, ótimo. Se as coisas não estão andando na vida dela, então ela começa a não se cuida, se trata mal, começa a reclamar e não vive aquela estação que ela está vivendo. Então, conforme eu falei no início da live, Deus ele é um Deus de estação e nós passamos, assim como primavera, verão, outono e inverno, também existem essas estações na nossa vida e todas as estações da nossa vida, principalmente o outono e o inverno, que são estações que muitas das vezes a gente não está dando fruto, a gente não está florescendo, só que a gente não está florescendo e dando fruto externo, mas o objetivo dessas estações é para que nós venhamos nos renovar, assim como o outono se renova, as folhas caem, ou seja, conforme a gente vai mudando de ciclos. Oi, Ale, tudo bem? Que legal, tava pensando em mim. Conforme a gente vai mudando de ciclos na vida, pessoas vão saindo da nossa vida, pessoas vão entrando na nossa vida, tem pessoas que vão só passar pela nossa vida, nem todo mundo vai entrar na nossa vida, nem todo mundo vai ficar na nossa vida, e a gente precisa entender que Deus ele é um Deus de estação, e que todas as estações são tudo planejado por Deus e com o objetivo de nos aprimorar, de nos alinhar, de estar com o nosso coração alinhado a Ele, porque Deus ele quer dar tudo para nós. Assim como, de repente, vocês aí têm um filho. Com certeza, toda mãe quer dar o melhor para o seu filho. Mas você, como mãe, você sabe que tem momentos que... Por exemplo, se o seu filho é um menor de idade, você não tem como dar uma moto para ele. Por quê? Porque ele não está preparado. Ele não está com a idade certa para o quê? Para dirigir. Para sair na rua aí. Então, você espera ele crescer, ele tirar a carta dele, para que ele possa dirigir tanto com tranquilidade, né, dentro da lei, que ele não tem nenhum problema. E Deus, ele tem tudo preparado para mim e para você. Só que, como eu falei, Deus, às vezes, ele não pode dar tudo na nossa mão, porque se ele der tudo aquilo que a gente pede, na hora que a gente pede, sem estar alinhada com ele, sem estar preparada emocionalmente, espiritualmente, o que acontece? Aquela bênção vai se tornar uma maldição, porque uma bênção na hora errada, ela se torna uma maldição. Então a gente às vezes vive momentos de primavera, como eu falei no início da live, que é um momento que tá tudo dando certo, que sabe, tudo tá redondinho, que você fez planos, tá acontecendo. Deixa eu colocar aqui meu celular, que eu tô com... um pouquinho pra baixar aqui meu pé. Tudo tá dando certo. Peraí, gente, que coisa online é assim, né? Ao vivo, online não, ao vivo. E aí, é o momento da primavera, né? O momento que a gente tá vivendo, o momento de você viver a primavera. Meu Deus do céu, peraí.
Isso. Live ao vivo é isso, gente. Caiu o celular, mas amei. Pronto, voltamos aqui. Deixa eu colocar meu filtro, porque eu tô parecendo a Dona Florinda. Não era esse, acho que era esse aqui. Então, como eu tava falando com vocês, não era esse filtro, eu acho que era esse aqui. O que eu tava falando? Também não era esse, mas vai ficar com esse mesmo. O que eu tava falando? Eu tava falando da primavera, né? Então, o momento da primavera, eu tava explicando, vocês que entraram agora, depois vocês assistem uma live do início, eu tava dizendo que a nossa vida, ela é como as estações do ano. Né? As estações do ano tem primavera, verão, outono e inverno. Na nossa vida espiritual também é assim. Deus trabalha com estações. Então, por exemplo, a primavera, o verão é aquele momento que tá dando tudo certo. Tudo tá redondinho da gente, tudo que a gente planeja tá acontecendo. As coisas estão andando, a gente tá bem no trabalho, a gente tá bem em todas as áreas, a gente tá bem emocionalmente. As pessoas que estão ao nosso redor também estão bem, tá tudo redondinho. Esse é o verão, né? O verão. Embora as estações, quando começa a primavera, né? Começa a florescer aos pouquinhos, então na primavera as coisas vão acontecendo, né? Devagarzinho, uma coisa acontece aqui, outra coisa acontece ali, e aí quando chega no verão tá tudo redondinho. Aí depois vem o outono, é quando o outono natural, né, das estações do ano, as folhas vão caindo, né? As folhas da árvore caem. E vem aquela brisa, já não tem tantas flores, é quando tem coisas que não vão acontecendo na nossa vida, tem pessoas que vão indo embora, tem portas que vão se fechando, e a gente começa a falar, meu Deus, será que é o diabo, né? Será que é um olho grande, uma inveja? Gente, nem todo mal é mal, né? E você continua. E aí, depois do outono vem o inverno, é quando tudo parece que você não tá dando fruto em nada, nada acontece, tudo que você planeja não dá certo, pessoas saíram da sua vida, portas se fecharam, e a gente começa, às vezes, ficar murmurando que não é esse o objetivo dessa estação. Essa estação é um momento de reflexão, e é um momento para você se chegar mais próximo do nosso Pai, do nosso Abba Pai. É momento da gente também entender qual que é o propósito dele para nossa vida, que aquilo que está acontecendo, que às vezes a gente está se sentindo tão sozinha nesse momento, porque tem pessoas que estão saindo, coisas que não estão acontecendo, é porque nós vamos mudar de estação. É o momento de cuidar das nossas raízes, estar mais profundas. É o momento, então, o inverno, o início o outono e o inverno são preparações, né? O outono inicia e o inverno, né, fica mais forte ainda. O momento da gente não é um momento de frutos, é um momento em que, sim, estamos crescendo, mas crescendo em nós mesmos, crescendo em Deus, enfincando as nossas raízes, sabe, em Deus. Por quê? Porque esse momento é importante, não é momento de você estar dando frutos nem nada, e a gente precisa entender essas estações, para a gente não ficar murmurando, para a gente não ficar se comparando. Nossa, olha a árvore do meu vizinho, tá dando fruto, olha que flores lindas, olha o que tá acontecendo na vida dela e na minha vida não tá acontecendo nada. Gente, não é esse momento. O momento do inverno é um momento onde a gente se chega mais a Deus, que a gente se alimenta mais dele, que a gente fala, Deus, eu confio em ti, eu sei que o Senhor já visitou o meu futuro, eu sei que o Senhor sabe de todas as coisas, e fala comigo, eu quero estar próximo do Senhor para ouvir, eu quero mudar, eu quero me preparar. É um momento de preparação, gente. Por quê? Porque as minhas raízes enfincadas profundamente, você vê que quando a raiz de uma árvore está crescendo, ninguém enxerga. A gente não enxerga. Se você pegar uma plantinha, colocar num vaso, a gente só vai ver ela crescendo, né? A parte florescendo. Mas a gente não vai ver as raízes dela sendo enfincadas na terra. Ninguém vê. E é um crescimento. E assim acontece com a gente. Ninguém tá vendo o nosso crescimento externo da forma como a gente queria estar crescendo naquele momento. Mas nossas raízes, se a gente entender essa estação e a gente fizer da forma certa, essa estação vai ser para o quê?
fortalecer as nossas raízes, nos fortalecer a nossa vida espiritual em Deus, nos fortalecer a nossa vida emocional e grudar mais em Deus. Por quê? Porque quando chegar a estação aonde Deus vai começar a liberar os nossos frutos, aonde Deus ele vai começar a abençoar de acordo com o propósito que cada um de nós temos, porque Deus ele não vai dar aquilo que nós queremos, a não ser que aquilo que nós queremos tenha a ver com o propósito dele para nós. Então, é isso que a gente precisa também entender. E quando a gente entende que cada um de nós, mulheres, nós temos um propósito, eu não preciso ficar preocupada ou com inveja do propósito da minha outra amiga. Pelo contrário, eu tenho que ajudar a minha amiga. Por quê? Porque eu sei que ela carrega um propósito e eu outro. Deus deu para cada um de nós um propósito. Então não há intenção, não precisa ficar olhando para a estação do outro. Se eu estou vivendo no meu inverno, eu tenho que entender como é que funciona o inverno e buscar de Deus, né, essa força, esse fortalecimento, essa energia para nutrir as minhas raízes nele, porque quando ele começar a liberar, quando eu mudar de estação e ele começar a liberar os frutos para mim, eu vou estar forte. Quando vir os ventos, eu vou estar forte. Quando vir os dias maus, eu vou estar forte. Entende? Então, nenhum momento da nossa vida vem para nos destruir. Muitos momentos, às vezes, aparentemente ruins, não vêm para nos destruir. Vem para nos alinhar, vem para nos aquebrantar o nosso coração, vem para tirar do nosso coração, muitas das vezes, às vezes a gente tem um coração em algo e Deus não quer que a gente fique com o coração em ninguém e nem nada deste mundo. Ele quer que nós tenhamos ele como primeiro. Então, seu casamento não pode ser primeiro, seu filho não pode ser primeiro, sua casa não pode ser primeiro, seu dinheiro não pode ser primeiro. Deus tem que ser o primeiro na sua vida. Entende? E também os momentos da nossa vida é para que a gente possa refletir, sabe, estar nele, cuidar das três áreas, né, dos três pilares que sustentam a nossa vida. Nós somos corpo, alma e espírito, e muitas das vezes a gente cuida só do corpo, da aparência, e tá tudo bem, mas e da sua alma, que seriam os seus sentimentos, as suas emoções? Você tem cuidado? E da sua vida espiritual? Eu não tô falando de religião, eu tô falando de você buscar Deus, de você falar com ele, de você conversar com ele, de você ter intimidade com ele, porque muitas das vezes a pessoa, o fato da pessoa às vezes ir na igreja todos os dias ou ir em alguma igreja não quer dizer que ela tenha intimidade. Muitas das vezes ela pode ser religiosa, ela pode cumprir, ela tá cumprindo ali um ritual que ela já acostumou, então ela já vai sozinha e volta, só que ela só ora lá na igreja, ela só lê a Bíblia na igreja, ela não lê a Bíblia na casa dela. Eu tava lendo agora em casa, agora fazendo uma meditação sobre o Salmo 23, né, que fala assim, eu tô lendo essa Bíblia que eu tô, é uma Bíblia que ela tem uma linguagem mais clara, né, porque hoje em dia essa Bíblia eu ganhei há muito tempo. Sociedade Bíblica do Brasil, Cristo é Vida, e ela é Bíblia na linguagem de hoje. Então tá assim, ó, o Salmo 23, o Senhor Deus é o meu pastor, nada me faltará, ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Eterno me dá novas forças e me guia no caminho certo, como ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro, como a morte. Vale escuro, muitas pessoas podem falar do processo, muitas pessoas podem falar dos dias maus. O vale escuro é quando muitas das vezes a gente sente que a gente está no vale escuro. É aquele momento que você, por mais que você tenha alguém ao seu redor, você se sente sozinha. Você fala, meu Deus, meus amigos foram embora, as portas se fecharam, nada está acontecendo, eu me sinto num vale escuro. Mas a Bíblia diz que mesmo a gente estando passando por este momento, Ele estará com a gente. Ele não nos deixa sozinho. Então, ele está na alegria, nos momentos quando tudo está dando certo, quando as coisas estão acontecendo. E ele também está no momento que parece que a gente está num vale escuro, que as coisas estão fechadas, que nada está acontecendo. Então, Deus, ele está presente em todos os momentos da nossa vida. E é essa palavra que eu queria trazer para você. Você que também
tá passando por momentos difíceis, você que tá chateado, você fala, nada tá acontecendo, tem um monte de coisa acontecendo que eu não tô entendendo. Comece a confiar em Deus, acredite que Deus está no comando, acredite que você está vivendo uma estação e essa estação não é para te castigar, essa estação é para você se agarrar mais nele, é para você fortalecer, aumentar suas raízes, é para você aprender, é para você mudar seu modo de pensar, é para você simplesmente deixar ele no controle, quebrar, né, aquele controle, porque nós seres humanos, nós somos assim, nós queremos estar no controle de tudo, e às vezes a gente fala assim, Deus, a gente ora ou a gente canta uma música para Deus e a gente fala que Deus pode estar no controle, que Deus está no controle, a gente fala de boca para fora. Só que quando ele fala, eu tô no controle, então me dá aqui isso aqui, deixa que eu comando, não é você mais que comanda. E ele tira da nossa mão, ele tira o controle de tudo, então a gente não tem mais controle de nada e a gente temos que viver sobre a direção dele, sobre o controle dele, igual ele fez com o povo de Israel. O povo de Israel, quando estava no deserto, Deus, ele se fazia ele criava uma tocha de fogo para iluminar e para dar direção, para clarear o povo de Israel que estava lá no Egito. Então, de dia ele era a nuvem, que ele dava direção. Então, aonde a nuvem ia, o povo seguia aquela nuvem. E quando era a noite, que estava tudo escuro, ficava uma tocha de fogo para iluminar o lugar. Então, você vê que mesmo o povo murmurando, o povo reclamando, tanto é que o povo reclamou tanto, e olha que o povo viu tantas maravilhas no deserto, e mesmo assim o povo reclamava, o povo viu o mar se abrir. Deus tirou o povo da escravidão de 450 anos no Egito. Deus levantou uma pessoa para ir lá, para tirar o povo. Eles saíram do Egito cheio de riquezas, Deus tinha prometido uma terra para eles, mas mesmo assim o povo reclamava. Então, o que mostra para mim e para você? Que quanto mais a gente reclama, quanto mais a gente fica murmurando, quanto mais a gente fica querendo se comparar, mais tempo a gente vai ficar naquela estação. Então, eu entendendo as estações, depois você que não entendeu, dá uma verificada no meu post e vê o post que eu coloquei, eu falei, já tem um tempinho já, tá no feed, que eu falo sobre as 4 estações. Eu não me aprofundei muito, mas dá uma olhada. Você que também entrou na live antes, eu já tinha iniciado, depois você volta na live para você ver o início. Então, como é importante a gente conhecer essas estações do mundo espiritual, como é importante a gente cuidar das nossas emoções, como é importante a gente não se comparar em nenhum momento, nem quando a gente está bem e nem quando a gente está passando por desertos e por vales. E eu quero te dizer, Deus é contigo e nada dura para sempre e que tudo isso vai passar, mas entenda que esse momento que você está passando tem um propósito, e se você entender isso, quando você pensar que não, você já está saindo, você está entrando em outro ciclo, onde você vai começar a florescer, onde você vai não só florescer e as coisas acontecerem com você externa, mas de dentro para fora, né? Você vai mudar internamente, seus pensamentos vão mudar, suas crenças limitantes vão mudar, o seu modo de agir vai mudar e as coisas vão começar a se encaixar. Deus vai poder falar com você, tá bom? Eu espero que essa palavra te conforte, essa palavra venha te fortalecer. Eu também acabei de postar, eu fiz um Reels falando qual o tipo de alimento, que alimento você tem se alimentado, né? Emocionalmente, espiritualmente, porque qual o tipo de pessoas que você tem andado, porque os nossos alimentos emocionais e espirituais que vão definir como nós vamos suportar os dias difíceis, o tipo de alimento que nós bebemos ou comemos, que nos fortalecerá ou que vai nos sustentar ou não nos dias maus. Então, toma cuidado com isso, tá bom? Deus abençoe sua vida. Se vocês quiserem depois conversar, se essa live fez sentido para vocês, se vocês quiserem saber de algo mais específico, vocês mandam um direct para mim. Eu vou ter o maior prazer em ajudar vocês, tá bom? Beijos no coração de vocês e tchau, tchau. Até a próxima live.